Sabe aquela sensação que todo dono de negócio conhece bem? Aquele frio na barriga da tal da guerra de preços? Parece uma corrida maluca, sem fim, direto pro fundo do poço, né? E parece que não tem como escapar. Mas e se eu te dissesse que existe um manual secreto, uma estratégia já testada e comprovada para fugir dessa armadilha? É isso que a gente vai fazer hoje. Vamos abrir esse manual e descobrir como um negócio pode não só sobreviver, mas crescer, não por ser mais barato, mas por ser o mais inteligente. Bom, vamos lá. A guerra de preços é exatamente isso, uma armadilha. A lógica parece simples, né? O concorrente baixa o preço, então a gente tem que baixar também para não perder a venda. Só que o problema é que essa batalha, ela não tem vencedor. Ela simplesmente esmaga a margem de lucro, transforma seu serviço numa coisa qualquer, sem valor, e no final das contas pode quebrar todo mundo que entra nela. E isso leva a gente para uma pergunta que é quase um tabu, sabe? Uma pergunta que vai contra tudo que a gente aprende sobre comércio. Será mesmo que toda e qualquer venda é realmente boa para um negócio? A resposta, olha, pode surpreender e é a chave para toda estratégia que a gente vai desvendar aqui. A saída dessa armadilha está numa mudança de foco, uma mudança radical mesmo. É sobre deixar de lado aquela obsessão pelo volume, pelo faturamento alto, sabe, as famosas métricas de vaidade, e focar naquilo que de fato mantém um negócio de pé. A gente vai trocar a vaidade pela sobrevivência. E tá aqui a frase que resume tudo isso perfeitamente. Faturamento é vaidade, lucro é sobrevivência. Pensa bem, um faturamento gigante é legal, impressiona. É como ter um carrão na garagem, mas se não tiver lucro para pagar as contas, a gasolina, a manutenção, esse carro não sai do lugar. O lucro é o motor, é o que faz a máquina funcionar e crescer de verdade. Olha só esse slide, que deixa tudo bem claro. Vamos comparar os dois cenários. No cenário A, uma venda de R$ 100, que parece ótima, dá só R$ 5 de lucro. Agora olha o cenário B. Uma venda de R$ 50, metade do faturamento, gera R$ 15 de lucro, ou seja, 3 vezes mais. Qual negócio parece mais saudável, mais forte? A resposta é óbvia, né? O foco tem que ser na qualidade da venda, não só na quantidade. Então tá, se a solução não é abaixar o preço, o que é? O grande segredo é parar de olhar para o concorrente e começar a olhar para dentro de casa. Olhar para quem entra pela porta todos os dias. O segredo é entender o cliente. E quando a gente começa a fazer isso, a gente percebe que dá para dividir praticamente todo mundo que entra no estabelecimento em 3 perfis bem claros. E entender esses perfis não é só um exercício de marketing, não. É a base de tudo. É o que vai nos dizer onde investir nosso tempo, nossa energia e, claro, proteger nosso lucro para fortalecer o negócio. Nos extremos, a gente tem 2 figuras bem opostas. De um lado, o cliente fiel. É aquela pessoa que te chama pelo nome, sabe? Que confia na sua sugestão, que valoriza o atendimento. Essa pessoa não tá ali só pelo produto, tá ali pela experiência completa. Do outro lado, a gente tem o caça-preço. Ele já entra com o celular na mão, mostrando o preço do concorrente, focado única e exclusivamente em economizar uns trocados. A lealdade dele, 0. Ele vai embora por 10 centavos de diferença. Mas olha só que interessante. Entre esses 2 extremos, existe o grupo mais importante de todos, o cliente potencial. É alguém que entrou ali por conveniência, porque mora perto, trabalha na rua ou precisa de algo específico. O comportamento é neutro, sabe? Mas a mente está aberta. E é aqui que está a verdadeira mina de ouro. A oportunidade de transformar um cliente de passagem num cliente para a vida toda. Certo. Perfis identificadas. E agora, o que a gente faz com isso? Agora a gente transforma essa teoria em prática, com uma ferramenta muito, mas muito poderosa. É a matriz de investimento. Pensa nela como um guia, um manual de instruções para toda a equipe, dizendo exatamente como e onde investir os recursos mais preciosos de um negócio: o tempo, a atenção e a margem de lucro. E essa tabela aqui é um manual em ação, na prática. Para o cliente fiel, o investimento é total. Tempo máximo, atenção máxima, flexibilidade para usar a margem e encantar. Para o cliente potencial, o investimento é estratégico. Um atendimento eficiente, mas que busca criar uma conexão, sabe? Oferecer uma vantagem, mas atrelada a uma meta. E para o caça-preço, simples, investimento mínimo, educação, rapidez e preço de tabela. Sem gastar tempo, sem mimo, sem queimar margem de lucro com quem não vai dar retorno nenhum. Esse gráfico aqui deixa a estratégia ainda mais clara, mais visual. A maior parte da nossa energia, dos nossos recursos, tem que ser direcionada para os clientes fiéis e para os potenciais. Já o grupo dos caça-preços recebe só o essencial para uma transação rápida e educada. É uma alocação de recursos inteligente, totalmente consciente.
Mas aí vem a parte que todo mundo pensa. Tá, mas e como lidar com o caça-preços sem criar um clima ruim? Como dizer não de um jeito profissional, mais firme? Para isso, existe uma técnica específica. Uma técnica que a fonte chama de a arte do desapego educado. E olha só esse exemplo prático de diálogo. Preste atenção em como ele é construído. Primeiro, você valida o ponto do cliente. Nossa, esse preço está muito agressivo mesmo. Depois, você estabelece o seu limite, com clareza. Eu não consigo igualar. E aí vem a jogada de mestre. Você redireciona a conversa para o valor que o seu negócio oferece além do preço. A orientação, o conhecimento, é firme, é respeitoso e, francamente, é brilhante. Vamos quebrar essa técnica em 3 passos bem simples, para ficar fácil de lembrar. Primeiro, valide. Reconheça o que a pessoa está trazendo. Segundo, posicione-se. Diga com calma e clareza que não pode atender aquele pedido. E terceiro, o mais importante, reofereça o seu valor. Traga a conversa de volta para aquilo que o concorrente não tem. É o jeito perfeito de encerrar uma negociação sobre preço e começar uma conversa sobre valor. Agora, para essa técnica funcionar, a equipe precisa de uma coisa chamada inteligência emocional. É crucial entender que a recusa do cliente não é pessoal. Ele não está rejeitando o funcionário, ele está rejeitando uma proposta que não se encaixa no que ele busca. Os valores dele, focados 100% em preço, simplesmente não batem com os valores do negócio, que são serviço, relacionamento, confiança. É um desalinhamento de valores, não um ataque pessoal. No fim das contas, o que a gente percebe é que esse manual, que nasceu dentro de uma farmácia, é, na verdade, uma lição universal. Não importa se o negócio vende remédios, café, software ou serviço, os princípios são exatamente os mesmos. É sobre construir algo que dure, baseado em valor de verdade, e não numa briga sem fim por centavos. Então, vamos resumir os pontos-chave que ficam dessa análise. Primeiro, lucro é mais importante que faturamento. Segundo, é preciso saber quem entra pela porta e o que essa pessoa realmente valoriza. Terceiro, invista os melhores recursos em quem mais contribui para a saúde do negócio. E por último, talvez a lição mais difícil, mas também a mais libertadora de todas. É uma decisão estratégica e saudável, educadamente, não lutar por todo e qualquer cliente. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação, uma reflexão. Depois de conhecer essa estratégia por dentro, de entender os diferentes perfis e o que cada um busca, a pergunta acaba se invertendo. No nosso dia a dia, nas nossas compras, que tipo de cliente a gente acaba sendo? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia e até a próxima.